Um dos problemas que tem sido frequentes, o maior, digamos, o maior número de dúvidas dos meus alunos, meus ex-alunos e de editores de uma maneira geral tem sido com relação ao DOI, ao Digital Object Identifier. Então, nessa aula nós trataremos especificamente do DOI. Como é que você configura, atribui no OJS 3 e como que você registra na Crossref os seus DOIs. Então vamos lá, voltando sempre naquela tela, como um usuário capacitado designado para isso, você precisa ter acesso ao painel de controle, você cai naquele menuzinho de todas as funções que você tem acesso de configuração, você acessa o link ferramentas, depois clica em importar e exportar. O que acontece? Os plugins que já estão habilitados dentro dessa tua instalação vão estar listados aí. Então, para trabalhar com o DOI, você precisa acessar um desses plugins. Então, o DOI nessa versão, assim como na versão anterior, ele é um plugin. Então, nós vamos ver como é que nós trabalhamos esse plugin de exportação Crossref em XML. Então, você clica neste link e você tem aí as três atividades principais que você vai ter que fazer para conseguir registrar o seu DOI. Então, passos 1, 2, 3. Então, veja bem, você precisa primeiro configurar, para depois o sistema poder atribuir, e um terceiro passo, você vai ter que registrar na Crossref. Tem havido muita confusão nesses passos, então nessa aula eu queria deixar muito claro o que é que você tem que fazer como editor para que o seu DOI seja registrado sem problemas. Primeira coisa, primeiro passo, você tem que fazer as configurações necessárias no sistema para proporcionar a interoperabilidade entre o teu OJS, entre a tua instalação do sistema e a Crossref, onde vai ser registrado esse DOI. Então, a primeira coisa, você tem que fazer configurações para que o teu OJS converse com a Crossref. Segunda coisa, você precisa, além de configurar o sistema, você precisa fazer as configurações do plugin do DOI para que o OJS consiga atribuir no sistema esses DOIs. Quer dizer, desde que configurado, o sistema vai fazer essa atribuição de forma automática. Então, aqui está o segredo. Você precisa saber como é que você configura e onde é que você configura este prefixo e este sufixo. Então, nós falaremos disso. Terceiro passo, depois de configurada a interoperabilidade entre os sistemas, depois configurados os sufixos e os prefixos, aí sim, no terceiro passo, você vai registrar a um clique esses DOIs na Crossref. Então, estando tudo funcionando, você vai dar um clique e o OJS vai conversar com a Crossref para atribuição automática dos seus DOIs. Nesta tela nós vemos as configurações que são necessárias para que o teu OJS converse com a Crossref. Então, aqui nós vamos configurar a interoperabilidade entre os sistemas. Então, você precisa informar no teu OJS o que está no contrato que você fez com a Crossref. Editores brasileiros estão fazendo esse contrato via ABEC, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, que hoje é a representante no Brasil da Crossref. Então, o que estiver naquele contrato com a Crossref, você vai preencher nesses campos, tanto o nome do depositante como o e-mail do depositante. Fazendo esse contrato via BEC, além de ficar financeiramente muito mais viável, muito mais fácil, muito mais barato para o editor que faz a assinatura do contrato para depositar os DOIs via ABEC, ele também tem o suporte em português de um funcionário da Crossref que trabalha junto conosco na ABEC. Ok. Então, mas o que você precisa configurar nessa tela seguinte? Você precisa configurar também o nome de usuário que
consta desse contrato e esta senha. Então, do que nós estamos falando? Da configuração e da atribuição dos DOIs em OJS. Então, você configura no sistema, o OJS atribui dentro do sistema esses DOIs, para depois sim você poder registrar na Crossref estes DOIs. Então, vamos ver. Passo 2, configuração do plugin DOI. Para configurar, você precisa decidir que tipo de arquivos que você vai atribuir. Se você vai atribuir somente DOIs aos artigos, que é o que essa revista que nós estamos usando de padrão aqui, a Mises, que nós estamos usando de modelo para essa aula, a Mises decidiu que vai atribuir DOIs somente aos artigos. Por isso que está marcado aqui somente artigos. O que são as edições? Nós sabemos que o JS chama de os fascículos, que no Brasil chamamos de fascículos, o OJS chama de edições. Então, se você vai atribuir DOIs para os fascículos inteiros, fascículos completos, então você deixa marcada também essa opção. Composições, se você vai atribuir DOIs, por exemplo, para vídeos adicionais, para outros arquivos que você vai compor esse teu artigo, então você deixa marcado aqui também. Então, veja bem, o que eu gostaria de enfatizar nessa tela é que o prefixo que você vai preencher neste campo é o prefixo fornecido pela Crossref. Quando você faz aquele contrato e o contrato é aprovado, a Crossref manda um documento informando à revista qual é o seu código lá na Crossref, ok? Então, normalmente o código é 10 ponto e 4 dígitos, 10.1234. Então, cada uma das revistas vai ter um radical, que nós chamamos de radical ou sufixo. Esse radical você vai preencher aqui de acordo com o documento que será recebido da Crossref. Mas, depois desse radical barra, você precisa configurar um sufixo. Quer dizer, cada revista pode configurar o sufixo da maneira que preferir. Ela tem várias opções e nós vamos mostrar aqui uma delas. E durante a aula, no texto da aula, nós vamos mostrar outras opções. E caso o aluno queira montar o seu DOI, que não tem atribuído ainda, e queira ajuda, nós vamos ajudar cada uma das revistas a configurar o seu DOI da maneira que preferir. Então, mesmo que nós tenhamos um portal de revistas, várias revistas, cada uma dessas revistas pode ter a sua configuração de DOIs específicas. Por quê? Porque esse sufixo é dado por revista. Agora, há portais, sabemos que há portais que o DOI, a distribuição do DOI é centralizada no coordenador do portal. Então, este coordenador do portal é que faz as configurações dentro de cada uma das revistas deste portal e discrimina como vai ser essa configuração desse sufixo dentro de cada uma dessas revistas. Então, aqui nós temos nessa tela as opções. Então, padrões, se você quiser usar os padrões já pré-definidos, os padrões que vêm por default, então basta você clicar aqui e são esses os padrões que o OJS apresenta. Ou então você pode ter, aqui tem essa opção, eu desconheço que quem use essa opção de digitar cada um dos DOIs, quer dizer, se o OJS faz isso automaticamente, desconheço quem use essa opção de ter que digitar no campo cada um dos DOIs, não faz muito sentido. Mas veja bem, na próxima tela, nós temos aqui o ponto-chave da configuração do teu sufixo. Qual é esse ponto-chave? Você entender como funciona essa receita. Esta receita aqui. Então, você tem o 10.1234, que seria o teu prefixo enviado pela Crossref, e depois você vai configurar o que vem depois dessa barra. Veja bem, há uma informação muito importante que eu gostaria de enfatizar nessa tela. Essa função de atribuir DOIs novamente, você vai trabalhar com ela, vai usá-la somente antes de registrar os teus DOIs.
Uma vez registrado lá na Crossref, uma vez os DOIs já registrados, não é aconselhável que você atribua os DOIs novamente, porque senão isso vai acarretar nova cobrança de cada um desses DOIs. Então, há uma outra forma de corrigir esses DOIs que não aqui, ok? Então, esse atribuir DOIs novamente, você faz o seguinte, você configura, vê lá no teu resumo como ficou, no resumo dos teus artigos, aí você diz assim, eu não gostei muito dessa configuração, eu quero mudar. Então, você muda a tua configuração, salva e vem aqui atribui DOIs novamente para aquela configuração que você reformatou, que você fez novamente. Então, esse atribuir DOIs novamente é quando você está em testes. Depois que você fez o passo 3 e já registrou esse DOI, se você quiser mudar, você pode, só que saiba que vai haver uma cobrança, ok? Então, uma informação aqui também que está bastante clara, que é a questão de designar DOIs. Você pode designar os DOIs todos de uma vez só. Mas eu aconselho você ir no passo 3, como eu vou mostrar, de registrar esses DOIs fascículo por fascículo. Você finalizou, publicou um fascículo, aí sim você vai lá, marca quais são os registros que você quer atribuir o DOI e você registra os DOIs de fascículo a fascículo. Então, nessa tela, eu espero que com ela a gente possa deixar bem claro como funciona este sufixo. Você tem toda a liberdade de construir o teu sufixo desde que ele não se repita. Então, você tem que fazer uma configuração de forma que, mesmo o JS fazendo as atribuições automáticas de todas as centenas de DOIs que você vai atribuir daqui para frente, você tem que montar este sufixo de tal forma que ele nunca, jamais, em tempo algum, se repita, tá certo? Então, veja bem, o sufixo que eu estou usando aqui de modelo da revista Mises, o que eles decidiram? O sufixo ficou assim, abreviatura ponto, ano ponto, V ponto e o ID do artigo. O que é o ID do artigo? O OJS dá automaticamente um ID para cada uma das submissões. Então, este ID, ele vai seguindo o artigo durante todo o fluxo editorial. Então, esse ID, ele é único para cada um dos registros. E se você coloca ano e volume, dessa forma, este ID não vai se repetir, tá certo? Então, ficou assim. 10.000.30800, esse é o prefixo dado pela Crossref barra Mises. Por quê? Mises é o percentual J. Então, você configura percentual J ponto. Esse J é aquele campo onde você digitou a abreviatura da tua revista. Então, percentual J é a abreviatura da revista, porcentagem Y é o ano, então no caso aqui 2013, ponto. Então se você quer que apareça no teu sufixo um ponto, você digita aqui nessa regra o teu ponto. Então ponto. Se você quer que apareça V1, então você tem que digitar V, porcentagem V. Então por quê? Porque o que vem você tem que digitar antes dessa porcentagem o que você quer que apareça antes do volume que o OJS vai pegar automaticamente. Então, V, porcentagem V, vai ficar no teu DOI dessa forma, V1. Ponto, porcentagem A. O que é este A? É o número do ID. Então, você montando esta regra, ele vai entender todos os DOIs daqui para frente e vai atribuir seguindo essa regra que você estipulou. Nós faremos práticas da atribuição, da configuração desse DOI na tua revista de testes para que você possa entender isso direitinho. Importante lembrar que antes dessa porcentagem, você tem que digitar o que você quer que conste no sufixo. Por exemplo, se você quiser que apareça a letrinha V, você tem que digitar aqui V, porcentagem V, para que ele apareça aqui, ok? Bom, passo 3. Estamos já interoperáveis, já configuramos para que o JS conversa com a Crossref,
Já configuramos como que nós queremos que seja o nosso prefixo, nosso sufixo. E agora o terceiro passo seria, de fato, registrar esses DOIs. E o OJS, nessa tela, eu estou mostrando que ele registra automaticamente seus DOIs na Crossref via OJS. Então, nessa tela, o que acontece? Você tem a lista aqui de todos os teus artigos, sejam já registrados ou não. Aqui, nessa primeira coluna, você vai marcar aqueles DOIs que você quer registrar. A sequência aqui vai ser dos IDs, lembra que eu disse que cada artigo tem seu ID? Então, a sequência aqui vai ser crescente de IDs, vão estar os nomes, os autores, os títulos, em que edição eles estão, o DOI, como vai aparecer, e a situação, ou o status, em que status está. No caso, todos esses estão no status depositado, quer dizer, já foram depositados lá na Crossref automaticamente. Então, marcando quais são os IDs que você quer registrar esses DOIs, marque quais são, basta clicar em enviar e você terá dado o start para que o JS automaticamente registre seus DOIs lá na Crossref. Isso pode durar desde instantes até horas, depende da fila em que você vai entrar no momento que você der este clique de enviar. Se, por exemplo, um Elsevier, no momento que você está registrando esses teus DOIs, uma Elsevier está registrando os DOIs, os últimos fascículos da Elsevier, é claro que vai demorar um pouquinho. Mas se não tiver ninguém nessa fila de espera, em segundos você vê que esse DOI já vai aparecer aqui depositado e lá no sumário, lá no resumo da tua revista, ele vai aparecer também. Então aqui você tem os status, né, as diversas situações que podem estar esse DOI, essas situações estarão aparecendo aqui. E aí, tendo qualquer dúvida durante a aula, nós conversaremos bastante sobre isso. Uma vez registrado esse DOI, o que acontece? Esse DOI já está atribuído, esse DOI, desde que você configurou, ele vai aparecer aqui no resumo do artigo, mas se você clicar aqui nesse DOI e ele cair nessa mesma tela, significa que esse DOI já está registrado lá na Crossref. Se ainda não estiver, você clica aqui e vai dar uma mensagem de erro. Se clicar aqui e cair nessa mesma tela, que é a tela de resumo, significa que o teu DOI está depositado e registrado, ok? Então, dessa forma, terminamos a aula de DOI e estamos aqui à disposição para tirar todas as tuas dúvidas.